A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Meus irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez, aqui no YouTube, podendo gravar esse vídeo para vocês. E eu quero estar voltando com um canal. Por enquanto vocês podem ver que a iluminação, o cenário, a qualidade dos vídeos não está lá aquelas coisas, não está como eu gostaria que estivesse. Mas como eu estou recomeçando, vindo novamente, porque eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeos, eu vou começar assim mesmo, tá bom? E mais pra frente eu vou me ajeitando, vou melhorando os áudios, vou melhorando a câmera, vou melhorando a qualidade para vocês aí e também para a glória de Deus, né? Em nome de Jesus. Meus irmãos, algo que na vida do cristão é muito importante é a fé. Na vida do cristão não pode faltar a fé. E às vezes você me pergunta, como pode um cristão não ter fé? Pois é, isto é possível. E nós vemos na própria palavra de Deus, porque Jesus, em muitos momentos, repreendia os seus discípulos por ter pouca fé. Ou naquele momento, por exemplo, em que Jesus tinha ressuscitado e Tomé não estava crendo, Tomé estava duvidando, Tomé estava sendo incrédulo, ou seja, estava faltando a fé. Enquanto ele não visse, ele não acreditava, faltava a fé. E a fé na vida do cristão é algo que não pode faltar. Hoje eu quero falar com vocês sobre como aumentar a fé. Louvado seja Deus. Por enquanto também, meus irmãos, eu não estarei trabalhando na edição de vídeo, tá? Eu não estarei trabalhando para editar vídeo, etc. Por enquanto eu vou tá gravando e já publicando, tá bom? Para evitar, para ser mais rápido, mais fácil para mim. Mas depois eu vou estar vendo essas partes também. E eu quero estar gravando aí, pelo menos por semana, uns 2 vídeos aí, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a questão da fé, tá bom? Como aumentar a fé. Eu quero estar gravando aí uns 2 vídeos por semana, né? Pelo menos. Eu quero essa média. Agora, se não der, eu vou estar gravando aos poucos. Tudo, mas eu vou me esforçar para estar, pela graça e misericórdia de Deus, trazendo 2 vídeos por semana. E por sinal, se você não assistiu um vídeo que eu publiquei, vai lá e assiste. Publiquei um vídeo aí recentemente sobre uma profecia, uma palavra de Deus profética. Pensa numa palavra poderosa, meu irmão. Onde Deus me deu uma palavra sobre os irmãos de antigamente. Como que eles eram avivados. Por que eles eram avivados? Deus me deu uma palavra poderosa, profética, ao coração dos irmãos e principalmente aos pastores, aos pregadores, àqueles que exercem alguma autoridade ou alguma função na igreja, certo? Então, assiste lá se você não assistiu, porque a palavra está forte, eu creio que Deus vai falar contigo. Se tu é pregador, se tu é pastor, algo do tipo, pode ir lá que Deus vai falar contigo. E tu vai sair daquele vídeo com a cabeça mudada, com a mente mudada, e buscando se esforçar mais para Deus, porque Deus quer que nós nos esforcemos mais. Louvado seja Deus. Vamos para o assunto do vídeo agora? Então bora, no nome de Jesus. Meus irmãos, tô gravando aqui com o microfone, né? Louvado seja Deus. Tudo provisório por enquanto. Como aumentar a fé? Como que alguém pode aumentar a sua fé? Meu irmão, aumentar a fé. Isso é algo que os crentes têm que buscar. Os cristãos precisam buscar aumentar a fé deles, né? Eles precisam buscar aumentar a fé. Na palavra de Deus, vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós precisamos crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E no mesmo livro onde está escrito esse versículo, que é no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nós vamos ver também nesse mesmo livro, no versículo 1, o escritor aos Hebreus falando sobre a fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Traduzindo para você entender, a fé é a mesma coisa de você acreditar naquilo que você não está vendo. É a mesma coisa que você acreditar contra a esperança. Nós temos o exemplo do pai da fé na Bíblia. Pai da fé, Abraão. Abraão foi considerado pai da fé.
próprio livro de Hebreus fala, ele creu contra a esperança, porque Deus falou para ele que ele iria ser pai de muitas nações, pai de multidões de pessoas. Mas Abraão tinha sua esposa que era estéril. Como ele seria pai se a esposa era estéril? E ainda, ele já era velho, avançado em idade, mas Deus tinha dado uma promessa para ele. Então Abraão creu, fé, isso é fé. Ele creu quando não havia nem sequer chances de acontecer o que Deus tinha falado, pelo menos não na visão humana. Ele creu, isso é fé. Então fé é você acreditar no que você não vê e esperar aquilo que você não vê, confiar naquilo que você não vê, na hora, no momento. Isso é fé. Louvado seja Deus por isso. Creio que Deus já está falando aí, ô glória. Você está crendo, irmão? Você está crendo no que Deus já te falou? Você já está crendo na promessa? Você pode falar que está tudo ao contrário. Sua vida, sua casa está de cabeça para baixo. E tu fala, como que Deus vai cumprir o que ele falou? Deus está falando, escuta bem. Não é o teu presente, não é o teu agora e nem as circunstâncias que determinam se vai ser realizado o que eu falei ou não. Porque se eu falei, eu cumpro. Escuta bem o que Deus está falando aí, viu? Porque não é para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, se ele deu a promessa, se ele deu a palavra, ele vai realizar na tua vida. Vai recebendo, louvado seja Deus. Então, agora, compreendendo a fé, louvado seja Deus, como nós podemos aumentar a nossa fé? Meu irmão, a tua fé vai ser aumentada através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você mergulha na palavra do Senhor, mais a tua fé vai sendo aumentada. Quanto mais você mergulha nas escrituras, na leitura da Bíblia, no estudo da palavra, mais a tua fé vai sendo aumentada. Mais você vai sendo fortalecido espiritualmente. Porque é ali, na palavra de Deus, que você vai sendo cheio das coisas de Deus. É ali na palavra de Deus que você vai compreendendo quem é o teu Deus. Aí a tua fé vai aumentando. Porque é na palavra de Deus que você vai ver o Deus que abriu o mar vermelho. É na palavra de Deus, na leitura da Bíblia, que você vai ver o Deus que libertou o povo do Egito e derrotou o exército de Faraó. É na palavra de Deus que você vai ver mortos sendo ressuscitados. É na palavra de Deus que você vai ver curas que não tem cura, que não tem solução, sendo curada. Enfermidades que não tem cura nem solução sendo curada. Então é na palavra de Deus que você vai vendo o agir de Deus, o mover de Deus, o trabalhar de Deus. Você precisa ler Bíblia, porque é na leitura da Bíblia que a tua fé vai sendo aumentada. É na leitura da Bíblia que você vai conhecendo quem é o Deus que tu serve. É na leitura da Bíblia que tu vai conhecendo quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador, quem é o seu Jesus. Tu precisa saber quem é o teu Senhor, meu irmão. Tu precisa saber quem é o Deus que você está adorando. Você precisa saber quem é o Deus que te salvou. Quem é o Senhor Jesus que morreu na cruz por ti. Você precisa saber que foi Ele quem criou os céus, foi Ele quem criou a terra, foi Ele quem criou o mar, foi Ele quem criou tudo. Você precisa saber de tudo que Ele fez, de tudo que Ele tem feito e de tudo que Ele ainda vai fazer, porque a Bíblia conta tudo. A Bíblia conta o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele ainda vai fazer. Porque a Bíblia, ela conta sobre o passado, ela também, enquanto você vai lendo, ela vai contando sobre o teu presente, ou glória, e ela também conta o futuro. Né? Ela conta o presente, profecias antigas que se realizam hoje, e o futuro, profecias futuras que vão se cumprir mais à frente. Então você precisa ler a palavra de Deus para que a tua fé seja aumentada. Louvado seja Deus. Compreendeu? Primeiro ponto, leia a palavra, compreenda a palavra, estude a palavra, aprenda a palavra, mergulhe na palavra de Deus. Amém ou não amém? Louvado seja Deus. Na palavra de Deus conta sobre, se eu não me engano está no livro de Ezequiel, não me lembro bem, mas conta sobre uma visão onde esse profeta, não sei se era Ezequiel, não me lembro bem onde está escrito, peço até perdão por isso, mas esse profeta que recebeu essa visão estava em um mar, né? Em um rio, um mar. Estava nas águas. E ele estava nas águas. E um anjo falou para ele entrar nas águas. Ele entrou. Primeira pisada foi até os tornozelos, né? Até o pé lá. Aí o anjo mediu mais 500 côvados, 1000 côvados, algo assim. Mediu mais côvados. E falou, vem. Ele foi.
Pisou, foi pro joelho. De novo, o anjo mediu mais, ele foi. O anjo mandou ele foi. Mediu mais, foi até a cintura. E assim foi, indo até chegar nos ombros dele e até ele não conseguir mais ter controle. Você não tá entendendo. Meu Deus. Aleluia. Vai pegando aí, porque a Bíblia diz que esse profeta, ele foi indo, ele foi mergulhando, ele foi se aprofundando, até ele mesmo não ter mais controle sobre a própria vida. Você não tá entendendo? Oh, glória! É assim quando você se entrega para Deus. É assim quando você mergulha na presença de Deus. Tu não tem mais controle sobre a tua vida. A Bíblia diz que os filhos de Deus, louvados, a Bíblia diz que, meu irmão, Jesus falou assim, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Está lá em João capítulo de número 3, quando ele estava conversando com Nicodemos. Ele fala sobre isso, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não é assim? Tá lá. Eu vou abrir aqui para nós lermos juntos. Vamos aproveitar. Vou abrir aqui rapidinho. Encontrei aqui, ó, João 3, no versículo de número 8. Ó o que Jesus falou, hein? O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, todos aqueles que se entregam para Deus, são nascidos do Espírito Santo de Deus, são batizados, são salvos, já não têm mais controle sobre a própria vida. Quem controla a vida deles é o Espírito Santo de Deus. Ô glória! Então, meu irmão, esse profeta foi mergulhando. Conforme ele foi mergulhando mais, menos controle foi tendo. Então assim é na tua vida também. Quanto mais tu ir mergulhando na presença de Deus, menos controle tu vai tendo sobre a tua vida e mais Deus vai guiando você. E aí a tua fé também vai aumentando. Porque aí tu vai tendo experiências profundas com Deus. Tu vai tendo experiências poderosas com Deus. Experiência de oração, resposta de oração. Entendeu? Então você precisa praticar isso. Você precisa praticar isso. Porque na própria palavra de Deus nós vemos Jesus repreendendo seus discípulos pela falta de fé. Jesus fala, vocês não têm fé, homens de pouca fé. Quando se levantou o vento lá e a tempestade, né? Eles estavam no meio do mar, Jesus dormindo, os discípulos com medo de morrer, foi chamar Jesus. Jesus levantou e falou, vocês não têm fé? Homens de pouca fé. Na hora ele falou, vento, tá quieto, mar, sossega também. Sossegou. Como é que Jesus falou para eles? Vocês não têm fé, homens de pouca fé. Por quê? Jesus estava querendo falar para eles o quê? Vocês também têm que ter fé. Ou seja, fala para o vento quietar, fala para a tempestade quietar, tenham fé. O que é isso? O que é isso? O que Jesus está falando para eles? Vocês precisam experimentar. Você não está entendendo? Vocês precisam pôr à prova, experimenta. Fala para o vento quietar. Ora pela tua família. Ora por aquele que está perdido. Vocês precisam experimentar. Ora por cura. Pede, clama, busca, espera, confia. Homens de pouca fé. Porque quando você deixa, meu irmão, vai recebendo. Quando você deixa de, por exemplo, pedir porque você acha que Deus não vai fazer ou porque você acha que não vai acontecer, falta fé. É isso que Jesus está falando para os discípulos e é isso que Deus está falando para nós também. Você precisa começar a orar, a pedir, a colocar em prática. Assim a tua fé vai aumentar. Por quê? Porque aí tu vai ver Deus agindo através desse passo de fé. Porque os discípulos falarem para o vento se aquietar, para o mar se aquietar, tinha que ter fé para isso. Entendeu? Então Jesus estava falando para eles, vocês devem provar, vocês devem ativar a fé de vocês. Façam pela fé, mesmo que pareça que não vai acontecer, faça pela fé, e então vocês terão a resposta, vocês terão a experiência, e então a fé aumenta. Entendeu? Isso é fé, é você colocar em prática, é você fazer, é você confiar, mesmo que não pareça que tudo está indo de acordo, entendeu? É você obedecer, obedece, confia e espera, fé. Tá? Então o primeiro ponto é mergulhar na palavra. Louvado seja Deus. Nós já vamos caminhar para o fim daqui a pouco, tá bom? Já tá 14 minutos de vídeo, glória. Não tem como eu entregar uma palavra para vocês, uma mensagem,
uma pregação, uma coisa de 1 minuto. Coisa que nós estamos vendo aí, né? Sem parar, né? Hoje em dia o povo tá viciado nesse negócio de vídeo curto aí, né? Shorts, reels, sei lá, esse negócio tudo aí. O povo tá viciado. Por quê? Porque tá viciado em vídeo curto. Aqui, meu querido, tu não vai ter vídeo curto. Me desculpa. Só se em algum momento aí eu querer, na graça de Deus, na direção de Deus, cantar um hino aí e publicar no Shorts. Caso contrário, pregação assim, se for pra pregar, eu vou pregar mesmo. E vai ser para lá dos 10, para lá dos 15, vai ser até onde Deus guiar, entendeu? Então é bom você até é bom você até desconectar desse negócio de vídeo curto aí, porque isso aí acaba atrasando a tua vida, né? Louvado seja Deus. Querer as coisas rápido demais, querer as coisas assim, para agora, né? Assim que funciona. Muito menos com Deus. Com Deus as coisas não é para agora, é no tempo dele, é na vontade dele, é no querer dele, entendeu? Então, você já ir se desacostumando desse negócio aí das coisas agora, querendo tudo para agora, querendo as coisas rápido, porque com Deus não é assim. Com Deus não é assim, não. Com Deus não é para agora, não. É no tempo dele. Então você aquieta o coração. Louvado seja Deus. Porque Deus é fiel. Amém, irmão? Tô falando, Deus é fiel. Deus é fiel. Então, o primeiro ponto, para quê? Para só fomentar, é você mergulhar na palavra. Segundo ponto, né, que nós falamos, é você fazer a prova, né? É você fazer a prova, que foi o que eu falei dos discípulos, né? Que não é nascido, que os que nascem de Deus são guiados pelo Espírito. Então, o segundo ponto é você fazer a prova, coloque em prática. Mergulha na palavra, a palavra está falando, faz isso? Faz. A palavra está falando assim, pedi e recebereis. Pede, ora. A Bíblia não está falando pede? Então pede, meu irmão. Coloque em prática. Aí a experiência de Deus te responder vai aumentar a tua fé. Tua fé não aumenta porque tu não pratica a palavra. Tu não pratica, tu tem medo, tu tem vergonha. Isso é falta de fé. Entendeu? Isso é falta de fé, porque se tu não coloca em prática o que Deus está falando na palavra, é porque falta fé. Tu tem medo de não... Nossa, isso é forte demais, meu Deus do céu. Ô glória, louvado seja Deus. Porque se tu não coloca em prática o que a palavra diz, isso demonstra falta de fé. Entendeu? Falta de fé. Então começa a colocar em prática, começa a obedecer o que a palavra diz, o que Deus está falando, porque isso vai aumentar a tua fé. Ô glória. As experiências vão aumentando a tua fé. Entendeu? Conforme você vai mergulhando na palavra, aprendendo, tua fé vai sendo que moldada, vai sendo aumentada. Você vai começando a crer, a confiar mais, porque nossa, Deus cumpriu o que ele falou para Abraão, né? Deus fez isso, Deus fez aquilo, né? Aquele irmão lá tá escrito na palavra, ele orou, Deus respondeu, Deus deu vitória. Então eu vou fazer também, pronto. Primeiro ponto, você ouviu, você aprendeu. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu, você aprendeu. Segundo ponto, você colocou em prática. Você começou a pedir também, você começou a orar também. Você começou a buscar também. Agora você está começando a ter experiências. Você está começando a ter experiência de oração. Você está começando a ter respostas. Você está começando a ter o agir de Deus na tua vida. Pronto. Tua fé vai aumentando. Não tem como não aumentar. Não tem como a tua fé não aumentar, meu querido irmão. Não tem como tua fé não aumentar enquanto tu vai vendo Deus agindo. Tu vai vendo Deus respondendo. Tu vai vendo Deus te honrando. Tu vai vendo Deus te abençoando. Tu vai vendo Deus te guiando. Tu vai vendo Deus te livrando. Tu vai vendo Deus te fortalecendo. Tu vai vendo Deus te conduzindo. Não tem como a tua fé não aumentar. Não tem como. Não tem como, irmão. Tu vai ver, tu vai falar, meu Deus, Deus é fiel, Deus é na minha vida, Deus é bom, Deus é comigo, Deus é poderoso. Tudo que está na palavra, Deus é fiel. Ele está fazendo, ele está cumprindo. Tudo que está na palavra, ele está se manifestando de fato. Ele é fiel, porque ele não vai contra a sua própria palavra. Então, confia. Primeiro você mergulha, primeiro você aprende, primeiro você estuda, primeiro você ouve. Fé vem pelo ouvir. Depois tu pratica, coloca em prática o que está na palavra. Porque aquele que ouve e não pratica é negligente, quem ouve e não pratica, diz Jesus Cristo, que é como um homem insensato, que coloca a casa sobre a areia e acha que a areia vai sustentar a casa dele, né? Ele está ouvindo e não está praticando, e coloca a casa sobre a areia e pensa, a areia vai sustentar minha casa. Quando vem a tempestade, derruba tudo. Por quê? Porque não edificou a casa sobre a rocha, não colocou em prática o que diz a palavra. A fé dele não foi fortalecida, porque ele não colocou em prática. Entendeu, meu irmão? Então, toma muito cuidado com isso, viu? Toma muito cuidado com isso. Louvado seja Deus. Olha o que diz no livro de Tiago. Olha o que diz no livro de Tiago. Vai falar sobre o que eu estou falando aqui. Ó. Tiago, capítulo 1, versículo de número
22, ó. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai logo e se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Amém? Então, pela própria palavra de Deus, nós já compreendemos que a gente tem que ser ouvinte e praticante. E assim, como diz aqui, será feliz em tudo que empreender. Deus abençoa, Deus dá vitória. A fé aumenta por causa das experiências e o nome do Senhor é glorificado. Então, meu irmão, eu vou caminhando agora para encerramento. Nós compreendemos aqui, louvado seja Deus. Nós compreendemos como que a nossa fé vai ser aumentada. É desta maneira. É através de ouvir a palavra e colocar ela em prática. O pastor está pregando lá, ó. Você está ouvindo o pastor pregando? Começa a ouvir, o pastor está pregando, o pregador está pregando Bíblia. Toma cuidado para também não ouvir palavra que não é de Deus aí e sair colocando em prática achando que é de Deus. Por isso você tem que ler Bíblia, você não cair no engano. Então, tá ouvindo lá, o pastor está pregando, pregou a verdade da palavra, tu não lembrava, pregou, nossa, falou contigo, começa a praticar, Deus está falando. Deus está cobrando, Deus está usando ele para falar contigo. Então, começa a praticar e Deus vai te honrar. Quer aumentar a tua fé? Primeiro, medita na Escritura, mergulha na Escritura, aprende as Escrituras. Segundo, coloque em prática as Escrituras. E para fechar com chave de ouro, seja também fervoroso em oração. Faça jejum. Né? Se tu quer saber sobre jejum, tem um vídeo meu no canal sobre jejum. Provavelmente eu vou fazer outro aí também. Eu vou dar uma olhada nele. Se ele tiver, por exemplo, alguma coisa a mais assim, eu faço outro. Se não, vai ele mesmo. Você pode caçar aí, vai sair o primeiro vídeo do meu canal. E tem outro que eu falo também sobre por que devemos jejuar. Se quiser assistir, vai ser benção pra sua vida. Então, meu irmão, 3 vídeos eu já te recomendei, né? Ô glória. Assistir eles, vai ser benção pra tu. Então, é assim. Coloque em prática, ouve, aprende e coloque em prática. Depois de colocar em prática, tu vai ver Deus agindo na tua vida e tua fé vai aumentar sem sombra de dúvidas. Também seja perseverante em oração, seja fiel a Deus em obediência à palavra de Deus, seja fiel a Deus em oração, né? Seja firme nos cultos, né? Isso também são princípios importantes. Seja fiel a Deus, vá para os cultos todo dia. Se tem oração na tua igreja, tu pode ir, vai, aproveita, entendeu? Participa de visitas, participa de vigília, se tu pode, participe e etc. Se envolve com as coisas de Deus, se envolve com a obra de Deus, se envolve na presença, nas coisas de Deus, se enche de Deus, orando, jejuando, lendo Bíblia, vai se enchendo. Não tem como tua fé não aumentar. Louvado seja Deus. Quem compreende essa palavra, diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus, né? Tu vai vendo os demônios manifestando, isso vai aumentando a fé também, as curas sendo realizadas, isso aumenta a fé também, né? Isso é o quê? É tudo obra da palavra de Deus. Conforme a gente pratica, Deus faz, né? Então é isso. Se enche de Deus, se enche de poder de Deus, que Deus vai te usar também. E o nome dele será glorificado e tua fé aumentada. Tá bom? Meu irmão, Deus te abençoe. Vamos orar para finalizar? Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. O Senhor nos concedeu de estar aqui, aprender a Tua palavra, aprender sobre a fé, sobre como aumentar a fé. O Senhor possa fortalecer, abençoar todos esses irmãos que ouviram a palavra. Eu não conheço alguns, pode ser que eu conheça outros, mas eu peço que abençoe. O Senhor conhece, o Senhor sabe quem é. Dá livramento, dá força, abençoa o lar, abençoa a casa dele, onde ele estiver, que o Senhor possa tocar ele neste momento em que ele está ouvindo esta oração e livrá-lo do mal, Pai. Cobre ele com teu sangue, Jesus, reveste com teu poder e abençoa na tua presença, dando força, dando graça e ajudando também ele para que a fé dele aumente, a fé dele se fortaleça e ele se encha mais de ti e esteja mais próximo de ti. É o que nós lhe pedimos, orando pela fé. Agradecemos e você diga amém. E eu fico por aqui em nome de Jesus. Te espero no próximo vídeo. Se tu não é inscrito, se inscreva para não perder mais vídeos, que eu acredito que você gostou. Se não gostou, meu querido, Deus te abençoe. Se inscreve também porque tu vai gostar. Ou se tu não tá gostando, aí tem um porquê. Mas tu vai gostar porque aqui não é prega Bíblia. Se tu gosta de Bíblia, você tá no lugar certo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.